Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, aqui do terceiro ano, e eu vou ensinar vocês hoje a fazer umas duas questões do capítulo 2 de Física no volume um. Vamos lá? A primeira vai ser a questão 5, e ela fala o quê? Em muitas cidades é comum a gente ver criança brincando, empinando pipa nas ruas mais tranquilas dos bairros. Ao brincar em um campo, uma criança percebe que quanto mais a linha soltasse, maior seria a distância horizontal e maior seria a altura da sua pipa. A figura abaixo mostra um dado instante da pipa. O vetor inserido representa a posição da pipa em relação à mão da criança. Aí a gente tinha uma fotinha, uma negocinha de uma criança empinando pipa, mas eu acredito que seja meramente ilustrativa, até porque você não conseguia ver nada. Mas, enfim, a gente precisa das informações que está escrita aqui. Sabendo que o vetor posição tem módulo de 6 metros em um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, as distâncias horizontal e vertical da pipa em relação à mão da criança são, respectivamente, seno de 30 é igual a 0,5, segundo eles, e cosseno de 30 é igual a 0,87. Essa questão, apesar de ser do Afrofundo, ela não é de nenhum concurso até onde eles estão representando. Aí a gente tem aqui as opções. Vamos lá resolver? Ok, vamos lá resolver a questão. A gente tem que compreender que essa projeção que eles fizeram cria um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, que é bem isso daqui, a gente entende que eles falam que a hipotenusa, que é exatamente isso daqui, tem 6 metros, e eles falam que ele forma os ângulos de 30 graus, e ele dá pra gente o nosso seno e o nosso cosseno. No caso, o cosseno vai ser igual a 0,87 e o seno vai ser igual a 0,5. Aí, para resolver isso, a gente vai usar a trigonometria básica. Porque o que a gente entende? Isso daqui, essa linha aqui é a distância da pipa até a criança. Ele quer a nossa distância horizontal e a nossa distância vertical, que no caso é essa daqui, que é a altura. O que a gente sabe? Que a linha da pipa é a hipotenusa, a distância do chão é a base e a altura da pipa do triângulo é essa do triângulo, que é o nosso componente vertical. Esse é o componente vertical e esse é o horizontal. E aqui é o nosso cateto oposto e esse é o adjacente. E aí, para isso, a gente vai usar a trigonometria. Qual que é a fórmula da trigonometria para a gente descobrir as coisas? A gente vai usar o nosso cateto adjacente sobre hipotenusa para descobrir o cosseno, e no seno a gente vai usar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas vocês concordam que a gente não tem o nosso cateto oposto, só a hipotenusa e o seno? Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai trocar. A gente vai colocar o cateto oposto, que no caso vai ser a nossa altura, vai ser igual ao seno. Como é que eles estão dividindo, ele passa multiplicando. E aí vai ficar assim: seno vezes hipotenusa e cosseno vezes hipotenusa. Vai dar o nosso cateto adjacente e o nosso cateto oposto. Aí a nossa base, que vai ser o nosso cateto adjacente, é como? A gente vai calcular a hipotenusa vezes o cosseno. O cosseno eles dão pra gente bem aqui. Aí a gente só vai multiplicar 6,087 com a calculadora, a gente sabe muito bem que vai ser 5,22 metros. Agora, a altura, A vezes, A vai ser a altura, A, não de aceleração, A de altura, vai ser
Hipotenusa vezes seno. Seno é quanto? 0,5. 6 vezes 0,5, 6 metros. Aí a gente sabe que a nossa base, que é o nosso componente horizontal, é 5,2 e a nossa altura é 3, que vai ser a letra C, lá, que fala 5,2 e 3 metros. Bem facinha essa, gente, olha. Foco. Gente, essa daqui é tão fácil que ela não tem nem cálculo, para vocês terem uma ideia. Mas assim, ela é fácil no ponto de vista de cada um. Por quê? Eu, Ana Clara, não considero ela fácil porque você precisa saber o conteúdo. E quando eu vou fazer o Enem, eu priorizo aquelas que eu leio e eu sei que eu só preciso saber o texto e, no caso dessa aqui, uma matemática básica para poder entender. Por exemplo, a outra você não precisava saber muito de física, você só precisava saber um pouco de trigonometria e geometria. Isso aí é grade básica do ensino. Então, tipo, não requer um conhecimento tão máximo, entende? Essa requer um pouquinho de conhecimento, sim. O que que ela fala pra gente? O motor de um carro elétrico tem seu eixo acoplado a uma polia R. Essa polia é acoplada mecanicamente a outra maior, de raio R. Por uma correia inextensível que não desliza nas polias, considerando apenas os pontos de contato entre as polias, é correto afirmar que a velocidade, letra A, angular dos pontos na superfície da polia pequena é a mesma dos pontos na superfície da grande. B. Linear dos pontos na superfície da polia pequena é a mesma dos pontos na superfície da grande. C. Angular nos pontos da superfície da polia pequena é menor do que os pontos da superfície da grande. D. Linear dos pontos na superfície da polia pequena é menor que os pontos da superfície da grande. Tá bom. Como que eu vou resolver isso? Eu vou ler isso aqui e não vou entender bolhufas. Tá. A gente entende que quando duas polias elas estão conectadas por uma correia inextensível sem deslizamento, a velocidade linear dos pontos da superfície das polias é igual. Isso acontece porque a correia ela transmite o movimento de uma polia para outra, sem para a outra escorregar, para a outra sem escorregar. Aí a gente garante que os pontos de contato se movem com a mesma velocidade linear. Aí, o que a gente entende? Na letra A ela fala que a velocidade ela é angular dos pontos da superfície da polia pequena é a mesma dos pontos da superfície grande. Por que ela está errada? A velocidade angular é diferente por causa da diferença dos raios das polias, que eles falam aqui. Uma polia R, Rzinho, e essa polia é acoplada mecanicamente a outra, que é o Rzão, ou seja, aqui ele já mostra que é diferente. Tanto que a gente tem uma fórmula para isso, que é V igual a W vezes R. O W seria a velocidade angular da polia e o R seria o raio da polia. Mas aqui a gente tem duas polias, o que já mostra que é algo diferente, são velocidades diferentes. Enfim, aí na B, eu vou reservar ela um pouquinho. A C, o que ela fala? Angular dos pontos na superfície da polia é pequena e menor do que os pontos na superfície da grande. Por que ela está errada? A polia menor, ela tem uma velocidade angular maior para manter a mesma velocidade linear. Porque vocês entendem que no início ele fala que, considerando que um dos pontos é afirmar que as polias e a correia é inextensível, o carro tem seu eixo acoplado a uma poliéquina. Enfim, a gente sabe que isso aqui tem uma velocidade linear, mas a gente entende que tem duas polias, logo seus raios são diferentes. Então chega diferente em cada lado.
E aqui ele fala que a superfície da pequena é menor do que os pontos da superfície da grande, só que elas estão na mesma altura. Ela só tem uma maior e outra menor. E ela tem uma correia que nem desliza pelas polias. Esse é o dentro desse avião. Aí aqui ele fala que uma é menor do que os pontos da superfície grande. A gente entende que tá errado. Porque ela tem uma velocidade angular maior para continuar na mesma velocidade. Porque uma polia é maior do que a outra. Mas elas têm que ter a mesma velocidade para poder funcionar. Letra D. A velocidade. Letra D. A velocidade linear dos pontos na superfície da polia pequena é menor do que o dos pontos da superfície grande. Ela está errada, porque a velocidade linear ela é igual, por causa que a correia é inextensível e sem deslizamento. Por isso que é igual. Mas não quer dizer que a polia é a mesma. O raio delas são diferentes, mas a velocidade é igual. Tanto que o W continua o mesmo, mas R vai mudando. Vocês entendem isso? Sinceramente, eu acho que na hora da prova nem eu entenderia, mas ok. Então a gente sabe que a resposta é qual? B. A velocidade ela vai ser linear. Por quê? Porque os pontos da superfície da polia pequena é a mesma dos pontos da superfície grande. Sim, os pontos são os mesmos, mas eles não têm diferença. Porque a correia está passando junto pelo mesmo lugar, fazendo a velocidade ser linear. Então, é tipo isso, tá? A D tá errada por quê? Porque a polia pequena é menor que dos pontos da superfície grande. Não, elas estão no mesmo ponto, justamente por esse motivo que a velocidade é linear. Aí a outra fala, angular, porque a superfície da polia pequena é a mesma dos pontos da superfície grande. Não, porque a velocidade nem angular é. Aí a outra, C, a polia pequena é menor do que dos pontos da superfície grande. Errado também. Elas estão no mesmo ponto e elas têm uma correia inextensível que não desliza justamente para fazer essa velocidade ser angular e o bagulho todo funcionar de forma certa. Porém, o raio delas são diferentes, porque uma polia é maior que a outra. É só isso. Enfim, gente. Eu não acho fácil. Eu acho que não é amarelinha essa questão. Eu acho que ela é vermelha. É isso, gente. Obrigada. Tchau.